Paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos juntos, que bom que nós estamos aqui adorando nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Nessa oportunidade, nós queremos glorificar a Deus por meio desse tema. Se ficarmos firmes, vamos experimentar a Deus no meio da prova. Vou repetir. Se ficarmos firmes, vamos experimentar a Deus no meio da prova. Amém? Abre sua Bíblia comigo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou repetir também. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, vamos orar. Soberano e amado Deus, nós queremos te louvar por estarmos aqui juntamente contigo, Senhor. Deus, nós queremos te glorificar porque sabemos que tu és bom, que tu és maravilhoso, que tu és bondoso e que o Senhor é o maior interessado nas nossas vidas. Por isso, dizemos, Senhor, faça a tua vontade, estabelece o teu querer, manifesta, papai querido, a Deus eterno, o teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, abençoa as nossas vidas, por meio, papai querido, ó Deus eterno, ó Deus, desta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Meus queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que foi justamente nos momentos difíceis que muitos personagens da Bíblia Sagrada tiveram uma experiência, conheceram o poder, a bondade e o propósito de Deus para as suas vidas. Nós encontramos um personagem bíblico chamado Jó, que a Bíblia denuncia que ele era o homem mais rico do mundo. E em um único dia ele perdeu todo o seu gado, todos os seus camelos, todas as suas ovelhas, e ainda perdeu os seus 10 filhos nesse dia. E nós vemos que num outro dia ele ainda perde sua saúde. Nós vemos que este homem, em meio à dor, ao sofrimento, nessa circunstância, ainda vai chegar aos seus amigos e o começa a acusar de pecado, de erro, de não ser fiel. E em meio de tudo isso, nós vamos ver esse homem dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumido a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Queridos, nós vemos que o posicionamento de Jó, em meio à dor, o sofrimento, ao meio desta provação, vai revelar a Jó uma nova dimensão de Deus. Ele vai poder dizer, no capítulo 42, no versículo 5, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Oh, maravilha! Jó está dizendo, né, que antes ele conhecia um Deus teórico, teológico,
mas agora ele conhece um Deus por experiência, um Deus experimental, um Deus que anda com ele. Queridos, nós vamos encontrar na Bíblia um jovem chamado José, que foi vendido pelos seus irmãos a um mercador medianita. Esse mercador medianita leva José para o Egito e vende ele como escravo. E ele é comprado por uma autoridade egípcia chamado Potifar, que o leva para sua casa para ser escravo. E vivendo como escravo na casa de Potifar, ele vai ser acusado pela sua esposa. E Potifar vai mandar prender esse jovem. Querido, olhando para a Bíblia, nós vamos encontrar esse jovem sendo injustiçado. Enfrentou anos de sofrimento. Mas no final, nós encontramos um José que entende que todo esse sofrimento, toda essa dor, faz parte de um plano de Deus para salvar o seu povo, para salvar a sua família. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 50, no versículo 20, falando a seus irmãos: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande, para conservar em vida a minha família. Queridos, nós entendemos que a dor de ser traído, abandonado, ensinou a esse jovem José a confiar e a esperar somente no Senhor. Nós, olhando na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar um jovem chamado Davi, um jovem rejeitado pelos seus irmãos, perseguido pelo rei Saul. E em meio de tudo isso, esse jovem Davi vai conhecer a Deus como o seu refúgio, a sua fortaleza, como o esconderijo do Altíssimo. E enquanto Davi era perseguido, Davi escrevia os seus salmos declarando a fidelidade de Deus em meio às lutas, aos perigos. Olhando para a Bíblia Sagrada, em especial para Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33, nós vamos encontrar os discípulos recebendo uma ordem de Jesus para entrar no barco e ir para a outra margem do mar da Galileia. E os discípulos prontamente obedecem e durante a travessia, no meio da travessia, eles vão encontrar um vento contrário, e esse vento vem com tanta veemência que assola o barco, ao ponto que parecia que esse barco, aonde estavam os discípulos, parecia que ia a pique, parecia que ia afundar. E foi aí justamente que eles puderam ter a experiência tremenda de ver Jesus vindo na sua direção, caminhando sobre as ondas e convidando a Pedro a sair do barco e caminhar sobre as águas. É justamente aí que Pedro vai viver essa experiência tremenda de andar sobre as águas. Queridos, em meio a essa grande provação, os discípulos experimentaram o poder daquele que controla todas as coisas. Deus não permite provações sobre a sua vida apenas para te fazer sofrer. Deus tem propósito nessa tempestade, nesse vento, nessa provação, nessa dor. O Senhor usa as aflições para se revelar, para se manifestar a nós de uma maneira tremenda, de uma maneira diferente. Cada prova que nós passamos são oportunidade de nos aproximarmos
de nos achegarmos mais. Queridos, nós temos que entender que não podemos colocar os nossos olhos na tempestade, na dificuldade. Nós devemos olhar somente para o Senhor, para a sua palavra, para a sua promessa. Pois se nós ficarmos focados no vento forte, nós seremos dominados pelo medo. Esse medo exacerbado que vai roubar a nossa fé. Mas se nós focarmos os nossos olhos somente no Senhor, com certeza nós veremos a glória de Deus se manifestando em nossas vidas. Foi isso que Jesus disse para Marta: se creres, verá a glória de Deus. Queridos, olha para mim, fique firme e entenda que, em meio a esta circunstância, Deus vai se revelar, manifestando a ti o seu poder. Olha que lindo. Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Senhor, nos ajude a te conhecer mais profundamente através das lutas, das tempestades, das provações que sobrevêm sobre mim. E em meio à dor, em meio à luta, nós vejamos o teu propósito e a tua fidelidade. Fortalece, Senhor, a nossa fé e faz de nós um testemunho vivo do teu amor, do teu poder. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Glória a Deus. Queridos, olha para mim. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, a dar um joinha, fazer um comentário e compartilhar essa mensagem com os seus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no seu coração.